Olá, está começando agora mais um programa Análise Direta pela Rede Internacional de Televisão para o Brasil e mais 55 países, e você é o meu convidado de hoje. Vamos falar sobre um assunto que ainda assusta muita gente no mundo, o câncer. Você sabia que a cada ano 15 milhões de pessoas em todo o mundo recebem o diagnóstico de câncer? Uma doença que mata 8 milhões de pessoas por ano. Aqui no Brasil morrem cerca de 1.600 pessoas por dia, segundo o INCA. E para falar sobre o tema, as novidades no combate dessa doença, as invenções, medicamentos, biópsias, tratamentos, a minha convidada de hoje é coordenadora do Ambulatório de Mastologia da Unifesp, professora doutora Simone Elias. Tudo bom? Tudo bem. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Bom, o câncer de mama é o que mais afeta as mulheres aqui no Brasil, no mundo. Vamos falar um pouquinho sobre isso, uma perspectiva sobre isso. Infelizmente, o câncer de mama é o câncer que mais atinge as mulheres, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, principalmente nos países desenvolvidos. Ele só perde em estatística para o câncer de pele não melanoma, que são algumas pintas que não são o melanoma, que é um tumor bem mais agressivo. Então, é uma enfermidade que assola a humanidade como um todo e muito incidente também, por isso é muito importante nós conversarmos sobre isso. Verdade. Por que tem tanta incidência assim? Será que é uma coisa natural já do organismo da mulher? Ou a mulher está tendo pouca... Não é prevenção? É prevenção, né? É difícil explicar exatamente a causa, né? Toda doença que é multifatorial, e o câncer de mama é uma doença multifatorial, é difícil a gente afirmar exatamente o porquê que nós temos uma incidência cada vez mais elevada. O que se acredita muito é que as mudanças no padrão de vida da mulher moderna. Então, antes, as mulheres engravidavam cedo, amamentavam, né? E hoje isso mudou bastante, né? Então, a vida da mulher moderna está bem diferente. E existe, então, alguma relação? A mulher, quanto mais nova ela tem filhos, menos risco ela tem de ter câncer de mama? Alguns fatores, né, que a gente podia dividir em fatores de risco ou fatores de proteção, envolvem principalmente as questões hormonais, né? Então, você perguntou, né, a mulher que tem filho mais cedo. Então, geralmente, a mulher que tem filho mais cedo tem mais filhos, então ela passa menos tempo da vida dela menstruando. Como uma das causas do câncer de mama são as alterações hormonais cíclicas que ocorrem a cada mês, o fato da mulher ter menos filhos e amamentar e, consequentemente, menstruar menos, acaba sendo um fator de proteção. E a amamentação também protege? A amamentação protege no sentido assim, não o ato de amamentar, embora isso seja bastante estimulado, mas uma gravidez que chegue ao termo, né, por volta do 7º mês, isso já causou um amadurecimento do epitélio mamário e isso vai deixar aquela célula menos exposta aos fatores externos que podem levar a uma modificação, que a gente chama de mutação, e levar ao câncer de mama. Então mais um motivo aí para as mulheres, né, se estimularem a dar de mamar, né? Para o bebê. Então, e mesmo a mulher tendo filhos mais cedo, então, seria pelo fato dela ficar menos menstruada, é isso? Isso. Se ela tiver um filho só cedo, aí não, mesmo risco. Aí não bastaria isso para ser um fator de proteção. Não é só idade, né? Isso que a gente tenta explicar o porquê as mulheres com mais filhos, né, e com o padrão antigo, né, as mulheres às vezes tinham 10 filhos. Então, se você for ver um filho cada 2 anos, né, aquele filho até 2 anos estava amamentando, né, a mulher nem chegava a menstruar, não existia pílula anticoncepcional, ela nem chegava a menstruar, ela já engravidava do outro filho. Era um atrás do outro. Exatamente, como a gente falava, um atrás do outro. Né, completamente diferente dos padrões atuais na maioria dos lugares hoje. Né? Então, é verdade aquela afirmação que eu já ouvi muito falar, a mulher não nasceu para ficar menstruada. Isso é uma discussão mais profunda. Se for por esse aspecto da questão de diminuir a incidência do câncer de mama e de uma forma natural, porque aqui a gente está falando da mulher que não menstruou, mas de uma forma natural. Sim, não menstruou porque teve muitos filhos e daí no intervalo entre eles
estava amamentando, portanto Isso, não né? menstruava. Porque existem opções artificiais da mulher não menstruar, mas aí já são outra Também. questão, e isso não protege de câncer de mama. E é perigoso? Vamos aproveitar. Essa é uma questão mais recente, o fato da gente deixar a mulher, vamos dizer, que a gente chama em amenorreia, né, que seria não menstruar. A maioria dos ginecologistas hoje deixam a mulher nessa situação quando existe uma patologia que justifique. Né? Então, algumas patologias justificam você deixar a mulher sem menstruar, porque isso pode ser causa de TPM exacerbada, né, que é a tensão pré-menstrual, endometriose, né, sangramentos que causam anemia. Então, situações que, vamos dizer, de doenças específicas, que aí um dos recursos de tratamento é bloquear a menstruação da mulher. Mas tem muita gente fazendo isso, né? Anda meio indiscriminado, não anda? Tem muita mulher opção, tomando. A gente entra naquela questão da mulher moderna de novo, né? Hoje nós já provamos fazer um sangramento, vamos dizer, mais controlado, né? Então, o uso de pílulas com intervalos maiores do que os 28 dias, que é o intervalo das pílulas mais comuns. Né? Então, hoje você pode, por exemplo, para aquelas pacientes que fizerem avaliação e não tiverem outros riscos, emendar 3 cartelas e fazer sangramentos a cada 3 a 4 meses ao ano. Isso hoje já é uma conduta clínica aceitável, mas totalmente sem menstruar e fazer uma sequência dessa mais longa, não tem estudos no sentido do que pode acontecer com o organismo daqui a uns anos, porque as questões em medicina, na área da saúde, elas demoram a ser observadas. Né? Então, tudo que é feito, a gente às vezes leva 10 anos para saber o que aquilo trouxe vai causar no futuro. de benefício ou de risco. Então, realmente tem que ser individualizado, mas já existe essa possibilidade de sangramentos mais espaçados. Que não os sangramentos mensais. E a dúvida aí, existe algum indício de que pode causar câncer de mama ou outro tipo de câncer? Esse tipo de tratamento de a mulher não menstruar? O que se tem, que a gente fala sempre em medicina baseada em evidência, ou seja, são feitos estudos, observações prospectivas ou retrospectivas, ou você acompanha um grupo de mulheres, ou você analisa aquele grupo já submeteu aquele sistema de terapia ou de tratamento e avalia o que aconteceu. Né? No caso de pílula anticoncepcional, nas dosagens das pílulas mais antigas, que usavam 30, 35 de etilil estradiol, que é um dos componentes da pílula, se observou um aumento pequeno de risco de câncer de mama depois de 10 anos de uso. Tá? Essa população estudada, ela usava a pílula naquele esquema antigo, 21/7, né? Que não existiam as pílulas mais modernas. Para essas pílulas mais modernas de hoje, não tem ainda esse tipo de afirmação. Né? Então, a gente sempre tem que ter cuidado para colocar essas coisas. Né? Então, existe risco para aquelas pílulas de formulação mais elevada, uso mais de 10 anos. Entendi. Eu estava lendo algumas informações aqui de que o autoexame não significa prevenção. Você precisa fazer a mamografia também. Queria que você analisasse um pouquinho isso. O autoexame, ele é útil principalmente para aquelas mulheres que têm mamas muito densas, que na mamografia elas são difíceis de diferenciar o que é glândula e o que é nódulo. Então, ele é um auxiliar. Ou então, naquelas populações que não têm acesso à mamografia. Né? Nós temos até um projeto da Unifesp, por exemplo, no Amazonas, que vai um navio com equipamento dentro, porque essas populações mais afastadas não levam, às vezes, um dia de barco para poder fazer determinados exames. Né? Então, essas populações que não têm acesso, o autoexame passa a ser, às vezes, a única opção. Então, a gente também não pode generalizar que o autoexame não serve para prevenção, como às vezes a gente vê em algumas campanhas. Agora, aquela mulher que tem acesso à mamografia, a mamografia é o principal método e o autoexame entra como um complemento. Sim, não quer dizer que não é para fazer o autoexame. O autoexame ajuda, né? Mas ele é um complemento, né? Com certeza. Como que funciona a prevenção de acordo com a idade da mulher, né? Porque você diz que a mamografia agora, a partir dos 40, a mulher tem que fazer todo ano, é isso? Dependendo da instituição ou da sociedade que a gente seguir a regra, existe uma determinação. Pelo INCA, né, que é o Ministério da Saúde, a orientação é bienal a partir dos 50 anos até os 69. As sociedades brasileiras de mastologia, o Colégio Brasileiro de Radiologia e a de Ginecologia e Obstetrícia orientam que o rastreamento com a mamografia comece aos 40 anos, uma vez por ano, e ele dure enquanto a paciente tiver uma condição razoável de vida.
Esse exame de mamografia tem muita rejeição entre as mulheres ou elas já estão, ou isso já está fazendo parte da rotina? Atualmente eu acho que já melhorou um pouco, mas eu ainda percebo muita paciente com medo de fazer o exame, seja porque acha que o exame é muito dolorido a ponto de ser insuportável, né, o que não é verdade, né, desde que ela faça com uma técnica de mamografia, que é a profissional que faz o exame, né, a compressão que faz o exame é uma compressão controlada pelo aparelho, então precisa dessa compressão, mas nada a ponto de machucar. Então, existe primeiro esse tabu com relação ao exame ser um exame muito desconfortável e existe o tabu do diagnóstico, né? Algumas mulheres acham que se ela for atrás, né? Aquela história do quem procura acha, né? Então, se eu achar, eu não vou morrer mesmo, eu não tenho mais cura, eu vou perder a minha mama. Então, eu vejo que algumas mulheres fogem do exame porque às vezes elas não têm a informação. Pra não ficar sabendo se tiver. Às vezes elas não sabem como o tratamento avançou, né, em várias questões, né, que a chance de cura aumentou muito, que as cirurgias são menos mutilantes, então ela acaba fugindo, às vezes até por desinformação. E o fato dela fugir não adianta nada, até piora a situação, né? Com certeza. Quanto tiver maior o nódulo, pior o tratamento, menor a chance de cura, né? Então esse tipo de programa de bate-papo é muito importante por causa disso, para esclarecer para a população feminina os recursos que existem hoje, né? Tem progredido muito a evolução do tratamento do câncer de mama, né? Cada vez tratamentos menos mutilantes, menos agressivos e individualizados para cada tipo de tumor, para cada tipo de paciente. Então, as mulheres precisam ter esse conhecimento para perder esse medo de procurar, né, a prevenção na mamografia. Verdade. Existem outros tipos de exames, né? Me fala tudo que tem de novo, assim, na prevenção, né? Que a mulher que está assistindo a gente possa saber o que ela tem aí nas mãos. Tem bastante coisa nova, né? Mas nada ainda que substitua a mamografia. Né? Então, todos os exames que são colocados na mídia, na internet, são divulgados, né? Eles vêm sempre complementando a mamografia, melhorando, às vezes, a detecção para populações muito específicas. Né? Então, por exemplo, hoje, o que se considera adequado é uma mamografia, seja analógica, que é a mamografia mais antiga, vamos dizer assim, ou digital, desde que ela tenha uma qualidade adequada. Né? Então, às vezes, como a gente está no meio universitário, as pessoas vêm perguntar, mas qual que eu faço? Né? Desde que tenha qualidade, tanto faz a mamografia em filme quanto a mamografia digital. E as outras tecnologias vêm para complementar de acordo com o tipo de mama. Né? Aí tem o ultrassom, tem a ressonância, tem a mamografia 3D hoje também, começou a mamografia com contraste, mas ainda nada consegue ser um método de massa, né, para fazer uma triagem, né, como a mamografia. A mamografia digital é a mesma coisa que o ultrassom ou não? Porque existe o ultrassom, né, das mamas agora. Existe. É a mesma coisa? O mesmo diagnóstico, a mesma eficiência ou não? Não, são métodos diferentes também, né? Então, a mamografia, como eu falei, sempre é o primeiro método, a partir dos 40 anos ou em qualquer idade, se existe uma suspeita forte que a paciente tenha alguma lesão suspeita para câncer. Então, você pode fazer em qualquer idade se existe a suspeita. Se é o rastreamento, que é a prevenção, é a partir dos 40. A mamografia é um aparelho de raio-x, igual o raio-x de pulmão que a gente faz, né? Igual a chapa de pulmão. Só que é um aparelho adaptado de acordo com a característica da glândula, então é um outro tipo de energia que vai atravessar a mama para poder fazer aquela foto. E são tons de cinza. Quanto mais tons de cinza claro tem a mama, que isso predomina nas mulheres mais jovens, mais densa é a mama. Esse tipo de mama, que é a mama densa, a mama mais branca, ele vai precisar de um complemento, muitas vezes, para esclarecer alguma dúvida. Aí esse complemento vai usar o ultrassom, geralmente. O ultrassom é onda de som, que é o mesmo ultrassom que faz ultrassom de bebê. Né? Então, não existe radiação, é onda de som. E onde existe mais água, o ultrassom é melhor. Por isso que ele é bom para ver o bebê lá dentro da bolsa dos líquidos. Então, no caso da mama muito densa, isso quer dizer que tem muita glândula, isso quer dizer que tem muita água. Então, o ultrassom para esse tipo de glândula, ele vai ser complemento da mamografia. Entendi. Bom, estão me avisando aqui que já está na hora de chamar o primeiro intervalo. A gente vai para o intervalo, mas a gente volta rapidinho, não saia daí.
Estamos de volta com Análise Direta. Hoje eu estou conversando com a doutora Simone Elias, que é coordenadora do Ambulatório de Mastologia da Unifesp. E a gente está falando sobre câncer, principalmente câncer de mama, que é o que mais afeta as mulheres no mundo, não é? Exatamente, infelizmente. Infelizmente, né? A hereditariedade é importante, né? Quem teve já casos na família aumenta mesmo, tem mais chances, mais riscos de desenvolver a doença? Muito boa a sua pergunta, porque isso envolve várias dúvidas, inclusive até entre os médicos, quando vão... às vezes a gente categorizar uma paciente como alto risco, isso cria um estigma que às vezes a paciente arrasta pelo resto da vida e pode ser até de uma forma não adequada, né? Então, o câncer de mama hereditário existe, mas ele corresponde a mais ou menos 12%, 15% dos casos. Então, aquele caso que é familiar, né? Herança familiar. Os outros cânceres a gente chama de esporádico, né? Não tem um caso na família. Então, se eu atender 10 mulheres com câncer de mama, 1 ou 2 têm um histórico familiar. E isso é muito importante de ser divulgado, porque a paciente que não tem ninguém na família, ela acha que ela está isenta de fazer mamografia, não precisa se preocupar, então é uma falsa tranquilidade. Ao mesmo tempo, aquelas pessoas que têm algum histórico familiar também não precisam, né, entrar em pânico, porque existe prevenção, né, o cuidado vai ser mais refinado para aquele tipo de paciente. Então, na população de risco, a gente colocaria as mulheres que têm parente de primeiro grau, afetados com câncer de mama, e principalmente abaixo de 50 anos, né? Mais ainda se for abaixo de 40. Então, uma paciente que vem procurar uma orientação aos 30 anos e teve uma mãe que teve um câncer de mama diagnosticado aos 40, essa mulher já vai começar a fazer mamografia, né? Se for possível, olhando melhor detalhes da família, a gente já vai indicar até um estudo genético. E a partir do estudo genético, algumas condutas redutoras de risco, né? Que existe tanto medicamentosa, até casos mais extremos, como é a cirurgia redutora de risco, no caso como da Angelina Jolie. Exatamente. Né? Mas são pacientes bem selecionadas, né? Que você precisa avaliar o risco realmente elevado, porque não é uma cirurgia de colocação de prótese, como muita gente também vem perguntar, achando que você, além de eu diminuir o meu risco de câncer de mama, eu ainda vou ter as mamas mais bonitas. São cirurgias completamente diferentes. Mas a hereditariedade é um fator muito importante, então a gente pergunta o histórico familiar e vai analisar, né? Então, parentes de primeiro grau, que isso envolve mãe, irmã e filha, tá? Então, sobrinha, tia-avó, cunhada, isso não é parente, né? Mas mãe, irmã e filha, e parentes do sexo masculino com câncer de mama também é bem importante para a gente poder avaliar se aquela paciente tem um risco maior e se ela vai precisar ter um cuidado diferente da população geral. Olha, você falou uma coisa que agora me deixou meio curiosa. Então, homens também precisam se preocupar com isso? Então, homens também têm câncer de mama? Tem. É uma porcentagem bem menor, né? Nós não indicamos mamografia nem autoexame para homens. O cuidado é para aqueles homens que têm vários casos na família, mesmo que seja entre mulheres do seu lado, né? Mas a gente não indica exame de prevenção, como no caso das mulheres. É uma doença bem rara em homem, bem diferente do que acontece para a mulher. Mas quando tem um parente do sexo masculino com câncer, isso aumenta muito o risco do parente próximo. E eles recebem tratamento igual as mulheres, com cirurgia, hormonioterapia ou quimioterapia, né? Só que menos incidente. Vamos dizer que mama está para a população feminina como próstata está para homem. Para os homens. Né? Então, o homem ele deve atentar se, no caso, ele percebeu um nódulo na mama. Aí, é nesse momento que ele tem que procurar um médico, até um especialista mesmo, porque existe câncer de mama em homem, sim. E é o tipo de coisa que dá para sentir, né? No homem, acho que dá para sentir mais. Ele tem pouca mama, ele tem mama, porque nós somos mamíferos, né? Então, não é nenhuma surpresa, né? Os homens ficam, não vou no mastologista? Sim, né? Quem cuida de mama é o mastologista, então nós atendemos... Então no urologista não, urologista são Países Baixos. Tá? O mastologista atende mama masculina e feminina. Né? Então, se um homem percebeu um nódulo, principalmente numa mama só, que ele não tinha, ele precisa avaliar. Tá? Obviamente, outras coisas causam o nódulo da mama, principalmente o que a gente chama de ginecomastia, que é o aumento benigno da glândula.
Pode ser decorrente de algumas medicações, uso de maconha, né? E isso tudo pode dar ginecomastia. A ginecomastia do adolescente, né? Do menino que tá no menino que desenvolve um pouco de glândula. A maioria das vezes isso regride, no caso da ginecomastia puberal, que é do adolescente, tá? Mas nós também observamos a ginecomastia do idoso, quando já existe um desequilíbrio entre o estrogênio e a testosterona, e vários tipos de medicação também podem dar ginecomastia. Então, percebeu um nódulo na mama, tem que procurar o médico. No caso da atriz Angelina Jolie, vamos relembrar um pouquinho o que aconteceu. Por que ela teve que fazer essa operação tão radical, né? Porque ela fez uma mastologia total, né? Não, como é que chama? Mastectomia. Mastectomia, isso. Ela tirou tudo. Sim. Ela tinha um risco muito grande, disseram isso na mídia, né? Em que momentos, quando que a pessoa tem esse risco muito grande, que é necessário fazer esse tipo de cirurgia? No caso dela, primeiro ela tinha histórico familiar, né? Ela tinha mãe e parece que a tia, a irmã da mãe também. Então, só isso já deixava ela classificada como uma mulher de mais risco, e isso a levou a fazer o teste genético. No teste genético, acusou que ela tinha uma mutação que aumenta o risco de câncer de mama e de ovário também. Né? Então, ela antecipou, né, vamos dizer, que isso a gente também não pode afirmar que 100% das pessoas que têm a mutação vão desenvolver a doença. Né? Então, por isso que é complexo, né, você indicar uma cirurgia radical dessa, que como toda cirurgia tem complicações, né, tanto imediatas quanto tardias, de insatisfação, até da esfera sexual, né? Mas, enfim, a preocupação dela era tanto, e o risco dela realmente era elevado. Era 80%, isso, se eu não me engano, né? Pouco mais de 80%, porque ela também, além do histórico familiar, ela era portadora do gene, ela é portadora do gene, né? Então o risco dela realmente era elevado. No caso dela, eu concordo com a indicação. Realmente, porque 80%, né, uma chance muito alta, era pior ela arriscar, né, e deixar, não é mesmo? Mas são poucos os casos que acontecem como o dela? A porcentagem de mutação do gene do BRCA1, BRCA2 na população brasileira ainda não é muito conhecida. É um teste um pouco caro, o sistema público hoje cobre, mas para riscos altíssimos, até pela questão do custo, né? Então, na nossa população, a gente não tem um mapeamento muito bom disso. Mas, por exemplo, algumas populações, especialmente, por exemplo, as judias askenazi, elas têm muita incidência desse gene, porque pela cultura deles existe muito casamento em consanguinidade. Isso acaba perpetuando e não diluindo a incidência do gene. Né? Então, algumas populações têm mais incidência de determinados genes. Nossa população é muito miscigenada. Isso dificulta muito o estudo genético aqui no Brasil. Quanto que dá um exame desse, esse exame genético? Quanto custa? Depende muito do tipo do gene. Você pode mapear o gene inteiro, você pode procurar uma fração do gene. Então, idealmente, hoje, o que a gente orienta? Se você tem condição de fazer o teste no parente portador da doença, então, a mãe da paciente teve a doença e é viva. Então, é ideal que ela faça o teste, vai procurar a mutação nela. Se achar uma mutação, vai procurar só aquela fração do gene nos outros parentes. Né? Então, esse teste maior, ele é mais caro, obviamente, porque ele faz um sequenciamento completo. A partir do momento que você identificou a mutação, você deixa de procurar agulha no palheiro. E aí você vai procurar na população... A mutação certa, isso, né? nas filhas, nas netas, você vai em busca daquela mutação. Aí o teste já barateia bastante. Mas quanto mais ou menos, só para eu ter uma ideia de... Eu sei que já esteve em 10 mil reais. Meu Deus! Mas já existe até metade desse valor. E aí, quando você vai fazer só a porção do sequenciamento, isso já cai para, às vezes, 2 mil, R$1.000. Nossa, gente, mesmo pouca gente, né? Pouquíssimas pessoas têm condições de pagar. Ainda está muito caro. Mas isso vai melhorar muito, porque o futuro é engenharia genética. Ai, se Deus quiser. E a gente, no próximo bloco, vai falar mais sobre isso, tá? Sobre o que o futuro vai trazer para nós em relação ao câncer de mama, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os hábitos de vida, alimentação, sedentarismo. O que influi mais, né, que pode evitar ou aumentar o risco de câncer de mama? Eu gosto muito de falar dessa parte que você tocou, porque isso envolve o cuidado com você mesma.
né? E as mulheres, no geral, elas cuidam dos outros, né? E estão lá no final da fila, né? E é importante porque a gente está falando mais de câncer de mama, mas isso vai prevenir um monte de doença e no meio delas vários cânceres também, né? Então a questão dos hábitos de vida, né? Alimentação, né? E a gente não proíbe nada, não existe nada falando que comer isso, aquilo vai causar mais câncer de mama. Mas a gente sabe que muita gordura animal não é adequado na alimentação, né? Então, assim, carne vermelha restringida 2 vezes por semana, 3 no máximo. O leite ser o leite desnatado, que você tem o cálcio, que é a parte importante para a mulher, principalmente por causa da parte do osso, da osteoporose. Mas não tem a gordura do colesterol, verduras, legumes. Então, aquela história que a avó da gente falava, prato colorido, né? Come verdura. Então, de tudo um pouco. Não existe, não coma isso, não coma aquilo. É de tudo um pouco, né? Se você comer um churrasco no final de semana, no domingo, na semana, você vai comer menos, né? Evitar muita gordura, né? Exatamente. Tem gente que come também não só a carne vermelha, como a gordura da carne. Exatamente. Também, né? A gordura aparente da carne tem que ser removida. A pele do frango, aquela gordura, né, que aparece na carne, aquilo idealmente tem que ser removido. Né? Fritura de imersão, que é aquela fritura que você enche a panela de óleo e mergulha o que você vai fritar, né? Isso não deveria mais existir. A fritura de imersão é péssima, porque aquela gordura, quando ela é aquecida, sofre alteração bioquímica, e isso daí também é péssimo para a questão de colesterol, de doença cardíaca. Batatas né? fritas, então... Só de vez em quando na lanchonete, em casa não deve fazer. Deve ser tudo grelhado e no forno. Que coisa, né? Tem gente que adora. Bom, eu adoro batata frita, né? Acho que brasileiro gosta muito de batata frita. Se não for Gosta todo dia, não tem problema. É sempre o bom senso. De vez em quando. De vez em quando, exatamente. Frutas também ajudam? Com certeza. Nas frutas, nas verduras e nos legumes que nós encontramos oligoelementos e as vitaminas. E eles são meio que os guardiões do DNA, né? O DNA é aquela fita que a gente tem dentro de cada célula e ele o tempo inteiro precisa ser reparado. Então é necessário zinco, que são os oligoelementos, né? Zinco, magnésio, manganês, selênio, né? E não tem necessidade de você buscar isso em vitamina. Se você tiver uma dieta equilibrada, por exemplo, uma castanha do Pará por dia tem necessidade de selênio para uma mulher de 50 anos. Né? A gente pede que coma 3 frutas diferentes por dia. Isso vai trazer, no geral, tudo que você precisa de vitamina. Então, uma laranja, uma banana e uma maçã, você já fez sua lição de casa. Tá? Bastante líquido, seja água ou chá, né? E as outras coisinhas, né? Atividade física, pelo menos meia hora, 5 vezes por semana, né? O sol em horário adequado, filtro solar para proteger a pele quando você está em horário de sol mais forte, porque no começo a gente conversou, né, da incidência de câncer, eu falei do câncer de pele, né? Então o câncer de pele está diretamente relacionado à exposição solar, né? Então o filtro no rosto também é essencial. É muito importante, né? Em relação ao peso, né, com o controle do peso, as pessoas que têm obesidade, elas têm mais risco de ter câncer? Não só o de mama, como em geral? Se a gente falar em câncer em geral, sim. Principalmente intestino, né? Porque geralmente isso está alinhado com outras coisas, né? Geralmente a pessoa que está sobrepeso ou obesa, ela não tem uma alimentação muito boa, né? Então, se ela não tem uma alimentação com fibra, então o hábito intestinal é importante na prevenção do câncer de intestino. Então, se eu não como fibra, meu intestino é preso, eu tenho mais risco de ter câncer de intestino. Agora, mais carne vermelha também. Para o câncer de mama, as maiores novidades são assim, as pacientes que já tiveram câncer de mama, elas precisam ficar no peso. Porque quem fica no peso tem menos chance da doença voltar. Né? Então, hoje a gente tem pegado as pacientes que a gente chama de sobreviventes, que passaram pelo câncer, e insistido nessa questão do peso. E é sempre bom controlar o peso, né? É o que a gente não só conversou. pela estética, mas pela saúde. Envolve a diminuição de várias doenças, tanto doenças crônicas, tipo colesterol, coração, hipertensão, diabetes, como vários cânceres também. Verdade. A gente vai para o intervalo mais uma vez, mas a gente volta rapidinho falando mais sobre câncer de mama, sobre as prevenções, e a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro, né? O que a ciência aí prepara para nós na prevenção e no tratamento do câncer de mama. Até já. Estamos de volta com o programa Análise Direta. Hoje eu estou falando sobre o combate ao câncer de mama, né, prevenções, tratamentos, com a doutora Simone Elias, que é coordenadora do ambulatório de mastologia da Unifesp. Trava a língua, né? Bom, mesmo que a mulher faça
tudo que a gente falou até agora, tenha uma alimentação saudável, faça prevenção direitinho, faça exercícios físicos, enfim, tenha uma vida saudável, ela pode desenvolver câncer de mama? Sim. Né? Infelizmente. Né? Infelizmente. Então, o que eu falo para as mulheres em geral é assim, nasceu mulher, a gente tem que se cuidar, né? Então, obviamente que quando você tem qualquer doença e você está numa condição de saúde melhor, né? O organismo está melhor, bem alimentado, etc. e tal, você não tem o que a gente chama de comorbidades, vai ser mais fácil a sua recuperação, você vai suportar melhor o tratamento. Mas, infelizmente, não existe uma receita mágica, né? Isso pode acontecer com qualquer mulher. Pois é, e aí? Quando a mulher faz o exame e descobre que tem, e agora o que ela vai fazer? Boa pergunta também, né? Porque o fato de descobrir alguma coisa no exame, a gente não pode já entrar no desespero e achar que aquilo é câncer. Porque a maioria das alterações na mamografia, elas não são câncer. A mamografia é um exame sensível, mas não é específico, né? Então ela levanta a suspeita, mas essa suspeita precisa ser confirmada. E ela vai ser confirmada normalmente por meio de biópsias, né? Há um bom tempo atrás, não existia essa opção das biópsias minimamente invasivas, que a gente chama tecnicamente. Só existe a possibilidade da biópsia cirúrgica. A mulher tinha que internar, fazer a biópsia, descobrir o que era, às vezes até na hora, né? Hoje, a maioria dos lugares não funciona assim. Então, você fez a mamografia, achou uma lesão suspeita, você vai levar no médico. O médico vai analisar o tipo de lesão que você tem e vai ver qual que é o melhor tipo de biópsia para investigar aquela lesão, né? E aí existem vários tipos, né? Punção com agulha fina, a punção com uma agulha um pouco mais grossa e a biópsia a vácuo. Como né? funciona? A punção com agulha fina, nós usamos mais para tirar bolinhas de água, que a gente chama de cistos. Né? Então, às vezes a mulher tem uma bolinha na mama, ou que ela percebeu, ou que apareceu na mamografia ou no ultrassom, e se for visto que isso é um líquido, e isso estiver incomodando a paciente, é feito um procedimento muito simples e esse líquido é aspirado. Com anestesia local? Sim, uma anestesia local mínima, agulha igual a agulha de colher sangue e uma seringa que vai aspirar. No consultório mesmo do médico? Se você sentir com a mão, muitas vezes a gente faz no consultório. Se aparecer só no ultrassom, você tem que usar o ultrassom para dirigir essa agulha no ponto exato e poder tirar esse líquido. Esse líquido é até analisado macroscopicamente e a maioria das vezes amarelinho ou verdinho não é nada, isso nem precisa de análise. A não ser que seja um líquido vermelho, aí isso vai para análise. Mas a grande maioria dos cistos com líquidos verdinho e amarelinho são benignos. Tá? Então, só nessa situação do vermelho que teria que fazer uma análise. Né? A outra biópsia que nós dispomos é a biópsia com a agulha um pouco mais grossa. Ela consegue tirar um pequeno fragmento da lesão. Né? Então, no caso de nódulos, que nós classificamos como nódulos suspeitos, palpáveis ou impalpáveis, nós vamos fazer uma análise para só então poder dar um diagnóstico para a paciente. Né? Então, a mamografia e o ultrassom, eles levantam a suspeita, mas isso só é confirmado numa biópsia. E essa biópsia com a agulha mais grossa também é feita no consultório ou precisa ir para o hospital? Tudo no consultório ou num laboratório. Como esse com laboratório que a ultrassom. gente agenda os nossos exames, né? A paciente agenda a biópsia que o médico pediu, anestesia local, e precisa de um pequeno corte, 3 milímetros. O ultrassom guia aonde a agulha tem que ir para direcionar bem como se fosse um alvo. Colhe o material, acaba o procedimento, a paciente vai para casa. Naquele dia só que ela precisa de um pouco mais de restrição, então aquele dia, por exemplo, não vai poder ir para academia, tá? Mas no dia seguinte já a vida é normal. E aquele material vai para análise, que em média, aí numa semana, 10 dias fica pronto. A paciente volta no médico dela com esse resultado para então esclarecer se aquilo é uma alteração benigna ou algum maligno, se é câncer. Agora, e essa biópsia a vácuo? É um procedimento novo? Não tão novo, né? Vamos dizer, novo para a medicina. No Brasil tem há mais de 10 anos, nos Estados Unidos talvez há mais de 20, mas seria o que tem de mais moderno em biópsia. Né? É um sistema que acopla realmente um sistema de vácuo, de sucção contínua, e isso permite tirar um pouco mais de material. Né? O objetivo não é remover a lesão inteira,
né? Não é um objetivo de tratamento. Mas dependendo da lesão que se está investigando, a gente precisa de mais material. Então, um nódulo, você consegue tirar um pedacinho bem com aquela biópsia com a agulha mais grossa que eu falei. Agora, as partículas que nós chamamos de calcificação, que aparecem geralmente só na mamografia, o paciente não sente com a mão, o médico não sente com a mão, não aparece no ultrassom, mas aparece muito bem na mamografia, esse método é o melhor método para fazer a captação do material e analisar. E como que é feito? Eu fico imaginando, sai pelo bico do peito mesmo? Não, a semelhança dos outros exames, é uma anestesia local, no ponto onde existe a lesão. Como é uma lesão que só aparece na mamografia, você precisa fazer guiado pela mamografia. Então, existe o equipamento que você adapta, que é uma mamografia comum, que você adapta um sistema e a paciente faz sentada. E tem uma mesa que chama mesa de estereotaxia. É uma mesa específica para biópsia de mama, o paciente deita com a barriga para baixo, tem uma abertura onde a paciente coloca a mama e um pequeno mamógrafo acoplado embaixo, né? Um mamógrafo pequenininho que vai permitir que eu ache a calcificação, porque eu não sinto com a mão, né? Então é como se fosse uma batalha naval e o computador vai me dizer exatamente onde aquela lesão está dentro da mama da paciente, porque é uma coisa tridimensional. Então, por meio de 3 pontos que o computador informa, eu consigo colocar a agulha, depois que faz a anestesia, uma pequena incisão dentro da mama, atravessando a menor parte possível do tecido, e liga o sistema de vácuo e ele vai aspirando, né, e tirando esse fragmento pela própria agulha, né? E aí esse fragmento é colocado num recipiente e também vai ser analisado. O procedimento acaba, o paciente faz um curativo, também vai para casa. Melhor coisa, né? Não é mais invasivo do jeito que era antes, que a mulher tinha que ser operada mesmo. Exatamente, tinha que gerar uma internação, uma anestesia, corte, risco de infecção. O procedimento é bem diferente de uma cirurgia. Não vou dizer para você que é um procedimento confortável, mas infinitamente melhor do que ser submetida a uma cirurgia. E os tratamentos? Para a mulher que descobriu que realmente é um câncer de mama, né? Quais são os tratamentos mais modernos e o que está por vir, né? No futuro próximo, quem sabe, de inovação para a gente ter um tratamento eficaz? Hoje, o principal, o que é bom a gente lembrar o tempo inteiro, é a detecção precoce, descobrir a lesão enquanto a lesão é pequena. Se você descobre uma lesão abaixo de 1 centímetro, mesmo confirmando um câncer, a chance de cura é mais de 95%. Então, nós já evoluímos muito com relação a isso. Agora, o que a gente observa no tratamento é que cada vez ele é menos invasivo, tanto do ponto de vista de cirurgia, quanto de quimioterapia. Do ponto de vista de cirurgia, por quê? Antes tirava a mama inteira, se tirava todos os gânglios que a gente tem na axila, né? E hoje, essa cirurgia é de exceção. Né? Os médicos mais jovens, alguns nem viram essa cirurgia acontecer. Hoje se faz cirurgia conservadora, sempre que possível. Né? Cirurgia conservadora é tirar só o tumor com uma margem de segurança. E os linfonodos cada vez se tira menos. Às vezes examinar um linfonodo é suficiente, porque é aquilo que vai definir se a paciente vai precisar ou não de quimioterapia. Então as complicações pós-operatórias diminuíram bastante. Junto com isso, a cirurgia reparadora, né? A grande maioria das mulheres hoje, quando vai fazer uma cirurgia de mama, tanto no serviço público ou privado, tem uma equipe que vai fazer a reparação da mama, ou seja, já vai fazer uma plástica, né? Não exatamente a plástica estética, mas vai deixar, por exemplo, essa mama com formato melhor, vai diminuir a mama do outro lado para ficar menos assimétrico, isso até para evitar problemas de postura, né? Então a paciente acaba saindo de uma cirurgia de tumor com uma autoestima muito melhor e com certeza isso ajuda na recuperação. Mas é diferente da cirurgia estética? Completamente diferente, é uma cirurgia reparadora, né? Então é minimizar o dano que a cirurgia para tratar o câncer causou. Daí a mulher pode procurar uma cirurgia estética depois, se ela quiser? Sim, depois que ela estiver alta, aí ela pode. Tá? Sem problemas? Sem problemas. No caso de uma mastectomia que seja radical, né? Que seja preciso fazer, como que é essa reparação? Aí depende do biotipo da paciente, o tamanho da mama, mas é possível até já colocar uma prótese na mesma cirurgia. É verdade, porque senão a mulher
Dependendo do volume da mama, a gente já consegue colocar uma prótese, diminuir a outra mama para ficar também equivalente. E às vezes a gente usa o recurso que chama expansor, como se fosse uma prótese murcha, né? Que depois a gente tem condição do pós-operatório de ir insuflando e ganhando mais volume de pele. Nesse caso, a paciente, depois de uns meses, ela tem que voltar para trocar esse expansor por uma prótese definitiva. Entendi. É mito ou verdade que o câncer pode vir de um fator emocional? É difícil a gente dissociar corpo de mente, né? Mas não existe essa relação direta entre paciente depressivo, uma paciente que sofreu um trauma emocional, desenvolveu câncer. Provavelmente ela já tinha alguma alteração genética e talvez uma baixa de imunidade por causa da situação emocional tenha facilitado o desenvolvimento, mas não que ele seja o causador. É porque muita gente pensa que realmente é o causador, né? A reposição hormonal pode ser um risco? Dependendo da reposição e o tempo, principalmente de reposição, né? Então, assim, quando você usa reposição combinada, que é o estrogênio com progesterona, não se deve passar de 10 anos. Com 5 anos não tem risco, a partir de 5 anos o risco aumenta um pouquinho e a partir de 10 anos nós orientamos suspensão. Mas esse estudo também foi feito com uma determinada combinação de hormônio. Então, de novo, aquela questão, hoje nós temos reposições mais modernas, né? Então tem que ser individualizado bastante, principalmente com relação ao risco. E também essas pacientes que têm algum problema, tipo hipertensão ou diabetes, alguns tipos de reposição são preferíveis a outros. Agora, rapidamente, a gente já está terminando, é uma pena, mas rapidamente, vamos falar um pouquinho sobre o futuro, que você falou que o futuro é a medicina genética? Engenharia genética. Engenharia genética. Como funciona? Como que vai funcionar? Num futuro que talvez eu não consiga ver, né? Mas não é um futuro breve, bem... Não é muito próximo, mas a gente caminha rápido, né? Então... talvez no futuro a gente consiga mapear as mulheres, isso no geral até para outras doenças, que vão desenvolver a doença, o tipo de câncer também, que existem cânceres diferentes, com tratamentos diferentes. O resumo de tudo isso é a medicina individualizada, né? Então, saber a pessoa quando ela nasce, ela saber os riscos que ela tem em potencial e fazer tudo para minimizar o risco. Né, e ter um comportamento adequado para ela não desenvolver a doença. Porque a vida como você leva e o seu ambiente conseguem modificar a expressão do gene. Sim, influencia demais. Muito. É verdade. Bom, infelizmente o tempo está acabando, né, Fabi? Está acabando. Eu já te convido a voltar para a gente falar mais sobre o assunto. Obrigada. Ok? Prazer. Muito prazer e muito obrigada. E obrigada a você que está em casa também. Entre no facebook.com/programa Análise Direta e assista lá esta e outras edições do programa. E você pode nos mandar sugestões também de entrevistas e mandar perguntas, ok? Então um beijo e até o próximo programa. Tchau.